Ossos não mentem. É a peça do quebra-cabeça que eu procurava. Os mortos não se enterram sozinhos. Alguém os pôs ali. Nós temos de investigar tudo. Vamos fazer o que for possível. Eles vão aplicar tecnologia de ponta para resolver mistérios por todo o mundo. Despertando os mortos para que contem suas histórias. Autópsia de uma múmia. Na beira de uma planície de sal boliviana, um dos lugares mais remotos da Terra, 5 pessoas são encontradas sepultadas em uma caverna de montanha. Seus corpos datam de 12 séculos atrás. Será que foram sacrificadas num ritual ou assassinadas? Os investigadores de múmias precisam descobrir a verdade. A única coisa que já sabemos é onde elas morreram. Eles vão encontrar provas de violência terrível. A morte ritual é um sacrifício ritual. Os investigadores de múmias são Tiffany Tan, bioarqueóloga especialista em assassinatos e sacrifícios humanos. Estamos vendo um rosto, meio de perfil, deitado assim na areia. E Ken Nyston, especialista em múmias sul-americanas. Ele já trabalhou nos ambientes mais extremos do mundo, mas nenhum dos dois havia visto algo assim. Será que os investigadores de múmias conseguirão desvendar os segredos da planície de sal? Está me deixando maluca. Como foram acabar numa montanha aqui no meio do nada? Quem os pôs ali? Os segredos do salar de Uyuni. Bolívia, América do Sul. O salar de Uyuni. Os investigadores de múmias viajaram até a maior, mais alta e mais seca planície de sal do mundo. Eles estão no meio de uma área de 31 mil quilômetros quadrados de sal. Em uma caverna bem acima da planície de sal, 5 múmias foram descobertas. Nossas 5 múmias foram encontradas em uma caverna como esta. 3 homens, 2 crianças. Há mais de 1000 anos, 5 séculos antes da chegada de Colombo à América, alguém escalou até este local a 3.600 metros de altitude e transformou a caverna em uma sepultura. A caverna foi revestida de barro e besuntada com um pigmento vermelho antes de os corpos serem arrumados lá dentro, cercado por oferendas valiosas. Quem eram eles? Como morreram? E por que foram encontrados aqui, tão longe de tudo? Será que o ar seco do deserto preservou suas histórias tão bem quanto seus ossos? Este é o primeiro cara do grupo, é o indivíduo número 1. Sei. Chamo ele de cara porque ele se parece com um homem. Olha a morfologia pélvica, assim eu diria que se trata de um homem entre 30 e 40 anos de idade. Aqui está nosso segundo indivíduo. Em termos de sexo, isto parece uma pelve masculina. É bem pequena e apertada como a dos homens. A idade... Os dentes estão bastante gastos. Eu diria entre 40 e 50 anos de idade. É, eu também acho isso. Ele é sem dúvida mais velho que o primeiro. Ele até tem cabelos brancos. Isso confirma que ele era um indivíduo mais velho. Há muita coisa que já podemos dizer sobre eles. Consigo ler seus ossos e os ossos me contam uma história sobre a vida dessas pessoas. Nas mãos de especialistas, os ossos do homem com a trança começam a contar sua história. E as ligações musculares são enormes, olha. Demonstra músculos grandes. É, dá pra imaginar que ele tinha músculos bem grandes e que era fisicamente ativo também. É. Muito ativo fisicamente. 2 homens bem diferentes, mortos e enterrados num dos lugares mais inóspitos da Terra. O que os trouxe para um local tão longe da convivência humana? 12 séculos atrás, este deserto árido era a fronteira selvagem de um grande império, centralizado na cidade de Tiwanaku, 640 quilômetros ao norte.
Comerciantes que viajavam entre a cidade e a costa se aventuravam nesta planície sem lei. Aqui, eles trocavam bens preciosos e comidas exóticas por uma coisa que este lugar tinha de sobra: sal. Seriam nossos homens comerciantes da distante Tiwanaku ou extratores de sal ancestrais daqueles que ainda vivem nesta terra estranha. Eles levaram suas pistas para a sepultura. As múmias foram enterradas com oferendas ricas, mas uma delas foi enterrada com oferendas mais ricas que as das outras, que ligavam o homem à cidade de Tiwanaku. Este poncho foi encontrado com o homem principal. Certo. Veja a iconografia. Esta é uma iconografia típica de Tiwanaku. Temos esta divindade e ele está segurando um bastão com um corpo pendendo dele. Claramente era um objeto da elite. Só as elites teriam coisas como esta. E este tem estilo mais simples. Não servia para as pessoas da elite. Para os investigadores, estes pertences demonstram a riqueza de um homem viajado. Elas identificam o líder do grupo. Ele também tinha um chapéu com 4 bicos e esta chaleira, que era usada para tomar chincha ou cerveja de milho. E, é claro, ele usava isso com drogas psicotrópicas. Eu já ouvi falar. Coisa boa. Ofertas sepulcrais interessantes, tecidos muito bonitos e de alto estilo, muito bonitos. Temos artefatos que mostram que eles provavelmente estavam ligados ao comércio com pessoas das regiões montanhosas e da costa. Eles eram viajantes. Viajantes e vulneráveis, há provas de que estes homens temiam por suas vidas. O segundo homem, o homem com a trança, foi enterrado com uma arma mortal. Eu gosto dos brinquedos de rapagão. Aqui temos um arco e uma flecha. Ainda dá pra ver parte da cor aqui. Isto foi encontrado com um cara que era mais forte. Aquele que tinha o úmero mais robusto. O que tinha músculos grandes, né? Isso pode explicar por que ele estava ali. Ele poderia ser algum tipo de proteção para a caravana. Ele era um homem musculoso quando vivo. E foi enterrado com suas flechas. Acho que este indivíduo robusto pode ter sido um tipo de guarda-costa. Um comerciante rico e seu guarda-costa. Mas por que ele precisava de proteção? O que ele temia? Nas alturas do deserto de sal, coberto de bens preciosos, será que eram comerciantes de lhamas um alvo apreciado por bandidos? Quando os investigadores de múmias analisam a terceira múmia, eles descobrem provas terríveis de um ataque violento. Muito bem, terceiro indivíduo adulto. Parece que era um homem por volta de 40 anos, talvez 45, no início da crise da meia-idade. E falando de crise da meia-idade, veja este enorme ferimento na cabeça. Parece que houve um terrível golpe no crânio mais ou menos aqui, e acho que aconteceu próximo da hora da morte. Um golpe fatal. Uma morte dolorosa. Parece que os investigadores descobriram prova de um crime acontecido há 1000 anos. Nós podemos sugerir que eles foram mortos por, acho que piratas que moravam por aqui, saqueadores que roubavam. Será que bandidos mataram esses homens viajando tão longe de casa? Será que se trata de um caso de assassinato na planície de Sal? Ou será que é outra coisa? Talvez a prova de uma das práticas mais terríveis, o sacrifício humano. Os investigadores de múmias estão na Bolívia para investigar 5 corpos encontrados numa caverna na beira da planície de sal mais alta e mais seca do mundo. 3 homens, um de classe privilegiada, seu guarda-costa e um último com um ferimento mortal na cabeça. Prova impressionante de um homicídio cometido há 1000 anos. Comerciantes ricos da cidade de Tiwanaku mortos em uma briga ou assassinados por bandidos. Mas há um fato que não se encaixa. Os 3 homens foram enterrados com 2 crianças pequenas. Seus corpos mostram sinais de morte violenta, mas não pelas mãos dos bandidos. Há sinais de algo mais calculado, algo que vira a teoria de assassinato de cabeça para baixo. Isso leva os investigadores de múmias a se enveredarem pelo mundo obscuro da superstição antiga.
Teriam estas crianças sido sacrificadas em um ritual? Esta é uma criança de 7 a 9 anos de idade com um enorme traumatismo craniano na lateral da cabeça. Fico imaginando se foram sacrificadas num ritual ou assassinadas. Há 2 crianças enterradas na caverna da montanha. E uma delas tem um terrível ferimento na cabeça. O que parecia ser assassinato, agora parece ser um terrível ritual de sacrifício. Agora estou me concentrando nos ossos. O que os ossos me dizem? Sei que é um traumatismo em uma criança. E está bem claro que é um trauma perimortem ou um trauma que aconteceu por volta do momento da morte. É um exemplo clássico de um golpe no crânio que provavelmente matou esta criança de 7 a 9 anos de idade. Isso meio que sugere um sacrifício ritual. Você imagina a morte ritual é um sacrifício ritual. A idade combina com a que imaginaríamos para uma criança dos Andes sendo sacrificada. Eu já vi isso em outro lugar. Com esta nova prova, os investigadores reexaminam o homem com um ferimento fatal na cabeça. Teria ele sido assassinado ou também foi vítima de um sacrifício? Parece que ele recebeu apenas um único golpe no crânio. Aqui vemos a fratura que aconteceu por volta do horário da morte dele. Então é provável que este traumatismo tenha provocado a morte do indivíduo. Mas não é comum um homem de 35 a 40 anos ser sacrificado. Então estou um pouco confusa, não tenho certeza do que dizer. Assim, as provas não são claras. 2 crânios, 2 ferimentos, cada um com um alvo distinto. Se as múmias foram sacrificadas, seus ossos não devem mostrar sinais de luta violenta. Se foi uma morte ritual, você não vai ver um indivíduo tentando se proteger. Do contrário, quando há violência, talvez um combate face a face, você vai querer proteger o seu corpo. Assim, em conflitos violentos, eu posso usar meu braço para me proteger e evitar um golpe que está para ser desferido. Nesse caso, posso acabar com o que chamamos de perifratura. Então, vou analisar os corpos para ver se apresenta alguma perifratura. Mas não há sinais de perifraturas a serem encontrados. De fato, não há outro trauma além dos 2 golpes mortais. Não há sinal de ferimentos que os investigadores de múmias encontrariam devido a uma luta normal. Mas eles não deixam passar nada. É bem possível que aquele indivíduo possa ter morrido de uma facada na barriga. O tecido é bem mole e não vai haver ossos atingidos nessa área. Então, se o indivíduo morreu por causa de uma facada no estômago, eu não vou ver isso. É possível que estes indivíduos tenham morrido de alguma outra maneira que eu não vou conseguir detectar. As únicas pistas visíveis indicam o sacrifício. Mas, se eles eram comerciantes da distante Tiwanaku, por que matariam um de seus pares? Um homem capaz, a quilômetros de casa e no meio do nada. Para os investigadores de múmias, há algo que não faz sentido. Será que as pistas na sepultura estão erradas? Será que eles eram mesmo comerciantes de Tiwanaku? Só os ossos poderão nos dizer isso. Eles parecem ser viajantes. Viajavam muito e sabemos onde morreram. Agora temos de descobrir onde nasceram. Podemos fazer alguns exames que ajudarão a descobrir isso. Essa é uma boa ideia para determinar de onde eles vieram. Dentro dos dentes e dos ossos, existem pequenos traços de um mineral chamado estrôncio. Cada região da Terra tem um nível único desse mineral. É a marca do estrôncio. O estrôncio do solo penetra em plantas e em animais que comem essas plantas e as pessoas que comem esses animais. Se você morar em um lugar por algum tempo, seus ossos mostrarão a marca única da região. Se os investigadores de múmias conseguirem identificar a marca do estrôncio nas múmias, eles descobrirão de onde eles vieram. Os dentes vão nos mostrar onde nasceram. O que o osso vai mostrar é onde passaram os últimos 7 ou 10 anos de suas vidas. Isso vai nos ajudar a responder à grande questão. Quem eram essas pessoas? Para que o teste funcione, também temos de recolher amostras de ossos de cavídeos. Cavídeos são roedores, uma parte importante da dieta local. Os investigadores de múmias vão usá-los para encontrar a marca de estrôncio da área ao redor da planície de sal. Eles são pequenos roedores que não viajam para muito longe. Eles não saem à noite para comer comida tailandesa e chinesa na noite seguinte.
E isso é importante, porque você é o que você come. 20 para você e eu fico com 2 cavídeos. Então, o que vai acontecer é que nós vamos pegar os seus ossos e eles vão nos dar a marca local, que será comparada aos restos humanos. E essa é uma peça vital do quebra-cabeça. Com esses resultados, os investigadores de múmias saberão ao certo se as múmias são um grupo de comerciantes da distante Tiwanaku assassinados na planície de Sal ou indivíduos locais sacrificados pelos deuses. Tiffany e Ken precisam viajar de volta à cena do crime que ocupa 31 mil quilômetros quadrados. Eles estão procurando pistas na paisagem, pistas que os ajudarão a reconstituir os eventos que resultaram na morte de 5 pessoas. Elas foram assassinadas ou sacrificadas. A primeira pista é o túmulo propriamente dito. Não se esqueça que a criança foi enterrada numa caverna, numa fenda de montanha. Montanhas têm grande significado na cosmologia andina. Então, isto pode representar algum tipo de oferenda para as divindades da montanha. A caverna foi pintada com pigmento vermelho. Oferendas ricas foram colocadas cuidadosamente ao lado dos corpos. Para mim, a quantidade e qualidade dos artefatos que foram encontrados com esses indivíduos sugere mais um sepultamento padronizado do que o resultado de um ataque violento de piratas. Assim, o sepultamento sugere mais um sacrifício ritual do que uma luta. Que outras pistas estão escondidas nesta paisagem estranha? Este lugar é muito árido. Eu fico olhando para o horizonte e não consigo ver onde isto acaba. Eu não vejo como você pode atacar alguém de surpresa neste lugar. Não daria para fazer uma emboscada. Você seria visto de longe. Não há maneira óbvia de ataque nesta planície varrida pelos ventos. Não há indícios de luta e os ossos não mostram sinais de outros ferimentos que eles esperariam encontrar depois de uma luta. Indícios de ferimentos de autodefesa. Parece que este é um caso de sacrifício. Mas um encontro casual na planície de Sal vai mudar tudo para os investigadores. Estes pastores de lhamas levam uma vida que praticamente não sofreu mudanças em 1000 anos. Uma vida dura em um ambiente difícil, onde os corpos saudáveis se destacam. Vem aqui, lhama. Se nossas múmias fossem comerciantes de lhamas, por que eles matariam um de seus homens importantes tão longe de casa e num local de tamanha hostilidade climática? Todas as provas ainda indicam sacrifício, mas os investigadores não têm muita certeza. Sou cowboy de lhamas. Foi legal. E então surge a pista que todos estavam esperando. Uma explicação simples para o assassinato na planície de Sal. A pedra fica dentro. Essas fundas ou laçadas são usadas como arma ou para caçar. E sabemos que eles usavam exatamente as mesmas fundas no passado. Nós a encontramos sempre. Imagine que aquela parede de pedra seja a cabeça de alguém. Imagine o tipo de traumatismo que isso poderia causar. E assim começamos a pensar que um dos homens tinha um ferimento na lateral de sua cabeça. Ele pode ter sido atingido por uma pedra. Consigo imaginar alguém escondido aqui nessa paisagem, talvez com uma funda e algumas pedras, fazendo uma emboscada para viajantes. É possível que os adultos tenham tido uma morte violenta em algum tipo de conflito, e então, talvez mais tarde, as crianças tenham sido colocadas na caverna numa forma de ritual. Assim, eles começam a achar que este não é um caso claro de sacrifício ou assassinato, mas de ambos. Um homem sofreu uma emboscada e foi morto por um arremesso de funda. 2 homens mortos, talvez com ferimentos em sua carne. Pelo menos uma criança sacrificada em um ritual. 5 pessoas mortas. Mas por que estão todas juntas numa caverna sagrada? Agora tudo depende de um exame final, a análise do estrôncio. Será que ela vai explicar por que os homens assassinados e as crianças sacrificadas foram enterrados juntos? Comparando as informações dos ósseos dos cavídeos com os ossos das múmias, os investigadores de múmias esperam descobrir a origem dos 5 corpos.
Espeto de cavilha. Tem sal aí? Acho que consigo um pouco. Ah, que bom. Acho que temos de lembrar de guardar os ossos. Pelo menos o fêmur e as mandíbulas para fazermos análise do estrôncio. Gosta de bem torrado? A investigação dos cientistas na planície de Sal está chegando ao final. Acho que está pronto. Os ossos estão prontos para a análise. Os investigadores de múmias voltam ao trabalho. Agora só lhes resta esperar. Os resultados ficam prontos. Os exames do isótopo de estrôncio mostraram que estes indivíduos são basicamente da mesma região. Eles, inclusive, mostram a marca da área onde eles foram enterrados. Assim, isto me sugere que eles passavam muito tempo na área onde eles foram enterrados. É surpreendente, porque os objetos encontrados com eles sugerem que eles eram de Tiwanaku. Mas a prova que recolhemos, a prova científica, diz que eles são locais, e isso é muito legal. Assim, os investigadores de múmias precisam reescrever as histórias das 5 mortes. Isso muda tudo. Parece claro que eles foram mortos na planície de Sal. Então, outros habitantes, talvez membros de sua família, recolheram seus corpos e os colocaram na caverna. Talvez pela condição social do homem principal, faz sentido que os locais tenham retornado e sacrificado as crianças em homenagem aos mortos. As provas diferentes que acrescentamos e as partes diferentes da história que tínhamos acabaram se juntando com a ciência e nosso conhecimento das tradições locais e andinas, e tudo faz muito sentido. Eles revelaram um segredo do deserto de Sal. Um segredo que estava escondido há mais de 1000 anos. Um segredo de 3 homens assassinados no deserto árido e de 2 crianças sacrificadas em um ritual em sua homenagem e sepultadas na fenda de uma caverna sagrada. Em um cemitério abandonado em Londres, os ossos de um marinheiro de uma época em que cruzar o oceano significava arriscar a vida. Chamar um navio de lar era sinônimo de assumir um grande risco de acabar morto. Se não fosse por alguma doença ou uma batalha, ainda era necessário sobreviver aos cuidados médicos. Quem foi este marinheiro? Os investigadores de múmias que vão descobrir isso são James Morrell. Ele é especialista em tecnologia radiológica de ponta. Ele tem experiência de quase 20 anos em ossos, corpos e múmias. Não temos caixão, não temos mortalha, temos apenas ossos. E John Schultz, que trabalha com a polícia para descobrir a verdade por trás de mortes suspeitas. Para ele não faz diferença se a morte ocorreu há 2 dias ou há 200 anos. Em vida, ele foi parte de uma máquina militar. Na morte, ele é apenas um em um campo cheio de corpos anônimos. 200 anos mais tarde, será que os investigadores vão conseguir identificar este homem? O marinheiro desconhecido. Os investigadores de múmias viajaram para Portsmouth, na Inglaterra, a sede da Marinha Britânica moderna. Lá, os investigadores de múmias trabalharão em uma base naval de segurança máxima. No necrotério do hospital, um cadáver de 200 anos está sendo examinado. Será que a ciência do século XXI vai revelar seus segredos? Os ossos vieram de um cemitério do Hospital Naval em Greenwich. Durante quase um século, a partir da época do início da Guerra da Independência, este era o cemitério para marinheiros britânicos. Os investigadores sabem 2 coisas. É quase certeza que este seja o corpo de um homem do mar, e que este homem viveu durante um dos períodos mais sangrentos da história naval britânica. Todas as outras pistas para sua identidade se perderam. Acho que escavamos 55 túmulos e havia 104 esqueletos enterrados ali, ou seja, havia enterros múltiplos. Bom, o solo era formado por cascalho do Tamisa, que é bastante ácido e que significa que, embora todos os esqueletos tenham sido enterrados em caixões de madeira, não sobrou nada de madeira e também havia mortalhas, mas só o que encontramos foram indícios dos alfinetes delas.
Assim, temos um corpo sem nome e um campo de corpos sem nome. Tudo, exceto os ossos, desapareceu. Será que esses ossos trazem alguma prova da identidade desse homem? Os investigadores de múmias conseguirão desvendar esses segredos? Sempre que me aproximo de restos mortais, eu me sinto meio insignificante. Esta era uma pessoa completa, alguém que viveu, amou, riu, fez tudo aquilo que nós fazemos. Mas já não está entre nós, então acho que merece o nosso respeito. Temos que analisar algumas informações básicas. Temos que descobrir a idade, o sexo, procurar por traumatismos. Precisamos verificar sua saúde geral e ascendência se conseguirmos descobrir de onde essa pessoa veio. John trata o cadáver como se fosse de uma pessoa não identificada qualquer. Ele se recusa a pressupor até os fatos mais corriqueiros. Bom, é seguro dizer que é um homem, considerando-se a origem do esqueleto, mas ainda temos que fazer algumas análises. Eu ainda tenho que determinar se ele é mesmo de um homem. Isso tudo faz parte da investigação forense. Acho que o sexo está bastante definido aqui. Temos protuberâncias das sobrancelhas, bastante salientes. Queixo quadrado. Aqui também temos a parte traseira da mandíbula, onde vemos que ela se sobressai. Devia haver uma fixação muscular. Analisando os ossos longos, vemos que são ossos bem robustos. Outra coisa bastante óbvia é que a pelve é bem estreita. Não é do tipo de pelve bastante aberta como vemos nas mulheres. Mas acaba sendo mais difícil determinar a sua idade. Eu tenho uma ideia. Tá bom. Já que você é um especialista, eu vou deixar você fazer isso. O que você acha? Tudo bem, vamos ver se você concorda comigo. Muito bem. Olha, a coluna vertebral. Eu não vejo um grande desenvolvimento de artrite aqui. Descobrimos algumas vértebras aqui que estão danificadas, mas nada muito sério. Um pouco de compressão, mas não tem todas a mesma altura. Não estão todas em bom estado. Em um rapaz de 18 anos sem danos na coluna, eu esperava encontrar vértebras perfeitas, mas aqui temos algumas imperfeições, alguma calosidade. Nada parece muito danificado. O que eu quero dizer é que estas duas estão mais avançadas. É verdade, está localizada em uma só região. Assim, isso me diz que a pessoa tem uns 20 anos, eu acho. Acho que talvez seja um indivíduo entre 35 e 45 eu ia anos. dizer 35 e 40, mas eu aceito 35 e 45. Eu gosto de abrir um pouco mais. Nosso marinheiro parece ter entre 35 e 45 anos de idade. Não é muito idoso, mas parece ser uma vida longa, pois a expectativa de vida era de 42 na época. Então ele teve uma vida bastante completa. Eu acho que ele viveu o que tinha que viver. Mas que vida foi essa? Será que foi perigosa? Foi difícil? O que ele teve de passar? Acho que podemos ter uma ideia analisando o esqueleto em especial. Queremos examinar áreas onde os músculos estiveram ligados ao esqueleto. Muito bem, se olharmos para a parte posterior do fêmur, vemos cristas onde os músculos ficaram presos. Podemos ver que os ossos longos dos braços possuem cristas bem desenvolvidas. E no úmero temos uma tuberosidade deltoide. É aqui que o músculo do ombro se prende ao úmero. E temos também esta crista de osso aqui, onde está bem desenvolvida. Onde teríamos os músculos do antebraço ligado a ela. Até a escápula, e mais em particular o processo. Eu vejo que o processo é bem desenvolvido. Nós normalmente não vemos isso em pessoas comuns. Eu nunca vi um tão acentuado. Ele é bastante acentuado. Eu achei que era só uma anomalia, até ver o outro, do outro lado. Isto indica que este indivíduo era um trabalhador braçal, alguém que tinha músculos desenvolvidos e que usava bastante sua parte superior do corpo. Este homem era musculoso, mas ele se tornou marinheiro porque servia para o trabalho ou a vida no mar ajudou na sua formação. A Marinha precisa de homens fortes e capacitados. Além do mais, eles precisavam de homens que entendessem de navios e de navegação. No momento do recrutamento, a primeira opção da Marinha Britânica era tentar transformar pescadores em marinheiros. Só depois de algum tempo é que a nova Marinha começou a buscar pessoas de outras partes da sociedade. E quando a Marinha começou a sofrer de falta de voluntários, ela recorreu a um tipo de seleção simples e brutal. Os navios mandavam grupos para as ruas e tavernas. Se você ficasse bêbado num bar errado, era sequestrado e arrastado para bordo do navio e forçado a servir. Talvez nosso marinheiro tenha sido arrastado para dentro da Marinha, mas, independente de como começou, sabemos que sua carreira terminou com honras num cemitério de veteranos. E os investigadores estão prestes a descobrir que os anos intermediários foram sofridos. Portsmouth, na Inglaterra. O corpo de um marinheiro britânico que morreu há 200 anos com cerca de 35 anos de idade, fisicamente forte.
O que mais seus ossos podem revelar sobre sua vida, sobre sua morte e sobre quem ele era? A próxima pergunta difícil que temos é sobre a ascendência dele. O que você acha? De onde ele era? Bom, olhando para o rosto dele, vemos amplitude intraorbital, a distância entre as órbitas, ossos nasais bem baixos e também bastante largos. A abertura nasal, que é este buraco aqui, que leva à cavidade nasal, também é bastante larga. Outra coisa é a caixa craniana longa e meio abaulada. Essas são características consistentes a alguém que deve ter sido negro ou tenha tido ascendência africana. Parece que é. Acho surpreendente que um africano ou descendente de africano fizesse parte da Marinha Britânica. Esperávamos que fosse europeu. É interessante que essa pessoa se revele, pelo menos até agora, como sendo descendente de africanos e que, obviamente, serviu muito bem à Marinha Britânica, porque eles o enterraram neste cemitério em particular. Era muito comum que navios como este fossem tripulados por homens de diferentes nacionalidades. Não era incomum ter até 12 nacionalidades diferentes nos navios, até por causa das várias ilhas britânicas. Nosso marinheiro era um dos milhares de homens de origem africana que aceitaram o convite do rei para se alistar na Real Marinha Britânica. Homens cujas histórias são frequentemente esquecidas, mas que estão escritas nesses ossos. Um retrato de nosso marinheiro está começando a surgir. A seguir, os dentes. Para os investigadores, um conjunto de dentes é um conjunto de pistas, provas vitais da vida de uma pessoa. Em resumo, eu acho que ele teve uma saúde bucal bastante pobre. Por exemplo, veja este molar aqui. O esmalte superior está gasto até a dentina e o esmalte de todos os dentes também está gasto. Este aqui apresenta uma lesão e há várias cáries bem grandes. Isso devia doer. Os dentes mostram uma dieta rica em carboidratos, as calorias que efetivamente abasteciam um navio de guerra, porque há 2 séculos um navio de guerra era movido à força humana. Um navio poderia ter 2 hectares de vela, todas elas içadas à mão. Ele carregava 500 toneladas de comida e água, tudo isso carregado por braços humanos. E durante uma batalha, até 60 enormes canhões eram manuseados à mão. Existe uma ideia de que esses homens eram malnutridos, e esse não era o caso. A dieta para a maioria desses homens consistia de 4.000 a 5.000 calorias por dia, e eles precisavam disso. Para mim, uma dieta de 4 a 5.000 calorias por dia é inconcebível. É igual a como comer um cheeseburger por hora a cada 12 horas. E ele não era gordo. Então ele devia gastar todas as suas calorias no seu trabalho. Se você faz uma dieta com muito carboidrato, precisa ter escova e creme dental por perto. Bom, é um resultado da época, não é? Mas será que os dentes da frente mostram algo mais sinistro que cáries? Talvez uma prova de um ataque brutal? Ele também não tem os 2 incisivos frontais. Os 2 dentes da frente desapareceram. Assim, ele deve ter perdido esses dentes durante sua vida, porque os alvéolos já estavam cicatrizados. Será que ele era um homem violento? Seriam essas as provas definitivas de violência? Veja os ossos nasais, bem aqui. Veja como são assimétricos. Descendo pela linha do meio, a gente vê que há fraturas curadas. Os dentes podem ter sido perdidos no mesmo momento da quebra do nariz ou podem ter sido perdidos num incidente separado. Pode ter sido durante uma briga no navio, numa confusão num bar, onde ele quebrou o nariz e perdeu os 2 dentes na mesma hora, entende? Ele tinha saúde bucal bastante fraca. Pode simplesmente ter perdido esses dentes. É bastante provável. Formado durante anos de trabalho pesado e marcado pela violência, este esqueleto nos conta uma história de trabalho árduo e vida difícil, mas não explica como nosso marinheiro desconhecido morreu. Será que este vai ser o fato mais chocante se conseguirmos obter provas? Ele não tem uma parte da perna. Parte da perna direita desapareceu. Por quê? Nós vimos as fotos, não está na sepultura.
Não. Acho que se examinarmos os ossos, poderemos ter uma boa indicação do que está acontecendo. E acho que há um dano pós-mortem aqui. E temos que considerar isso também. Entretanto, quando nós analisamos este osso, a ponta do osso está cicatrizada e vemos que se afina. Será que foi arrancado por uma bala de canhão numa batalha? Será que foi amputado? Por que será que ele não tinha uma parte da sua perna? Acho que é uma coisa que vamos descobrir no osso. Em resumo, quando se opera barcos a vela assim, armados com canhões como este, carregando explosivos, significa que você está trabalhando num ambiente muito perigoso. Não só por causa do inimigo, mas também pelos rigores da rotina diária do trabalho em um navio em alto mar. A partir de um conjunto de ossos de 200 anos, os investigadores de múmias estão reconstruindo lentamente a vida de um marinheiro desconhecido. Para tentar descobrir como ele morreu, eles vão recriar o momento mais traumático de sua vida. A bordo do HMS Victory, um navio de guerra que participou de uma batalha no período de vida de nosso homem, eles vão fazer a reconstituição da amputação feita para salvar sua vida. Vamos realizar uma amputação acima do joelho feita através da coxa. Esta é uma operação bastante séria. As calças do paciente serão retiradas e ele será colocado na ponta da mesa e será seguro por alguém atrás dele. Para demonstrar esta operação, o cirurgião Mickey Crumpling usa a perna de um bezerro. O torniquete será colocado para interromper o fluxo do sangue para a parte de baixo do membro e apertado. A operação é feita sem anestesia, sem droga, sem nada. O paciente terá de suportar por um curto período de tempo. Eu não posso imaginar isso sendo feito sem nenhum analgésico. Eu não consigo. A dor deve ser excruciante. O primeiro passo é fazer uma incisão na pele e o assistente precisa firmar bem as pernas durante todo o procedimento. O cirurgião vai se inclinar e fazer um corte circular ao redor do membro para dividir a pele até o músculo. E a segunda incisão vai cortar o músculo. Então, James, segure bem firme e puxe o músculo assim. E a finalidade do retraidor de linho é evitar que os dentes da serra escapem e destruam os vasos sanguíneos, nervos, mas principalmente os músculos. Depois de dividir os músculos e mantê-los fora do caminho, você ainda precisa controlar as artérias. Começamos a serrar o osso grosso, isso não leva muito tempo, apenas 20 ou 30 segundos. Dizem que um cirurgião naval experiente amputava uma perna em menos de 2 minutos. No final, o osso vai se partir. A coisa mais importante a ser feita pelo assistente é não balançar a perna, pois do contrário o osso pode lascar. Finalmente o osso é cortado e o membro é removido e desprezado. A maioria dos membros era jogada no mar. Temos um osso cortado que não sangra. Tiramos e retiramos o protetor e sobra um pedaço de carne arredondada, assim. O corpo tem um mecanismo de defesa. Quando a dor é muito forte, ele desliga e você não se lembra da dor. Isso é muito bom, mas não posso imaginar sendo feito. Depois, obviamente, removemos o torniquete e temos de fechar a pele sobre o ferimento, puxando e prendendo com esparadrapo e talvez um pouco de gaze com pressas de algodão e depois coloca-se uma cruz maltesa, fazemos um curativo. Se tudo der certo, com um paciente em bom estado, sendo operado rapidamente por um cirurgião experiente, o índice de mortalidade é de 30% a 40%, o que é milagroso dada a falta de condições. Eu achava que seria muito mais que isso, se não fosse por outro motivo além da infecção. Eles não esterilizavam seus instrumentos, eles os usavam de marinheiro a marinheiro. Eles não tinham benefício dos antibióticos depois da amputação. Então, eu achava que o índice de mortalidade seria muito maior, mas no final das contas não era. Isso mostra que a operação era feita por profissionais. Com um bom cirurgião, as chances eram boas em favor de nosso marinheiro. Mas mesmo assim, a chance de morrer era de 1 para 3. E as complicações que poderiam se seguir à operação tornavam a situação bastante perigosa. Será que os investigadores de múmias conseguirão descobrir se a amputação foi fatal ou nosso marinheiro desconhecido foi um dos que tiveram sorte? Obviamente temos alguma destruição pós-mortem aqui. Não há o que se discutir, mas dá para ver aqui onde o osso cresceu, na área onde ele foi amputado.
Isso acontece quando um osso é cortado. O osso cobre o canal da medula óssea, o canal medular. Assim essa coisa não consegue entrar lá. E isso é o que estamos vendo aqui. Muito bem. Este evento aconteceu durante a sua vida. Ele sobreviveu, muito bem. E agora estamos olhando para o que sobrou do osso, através do tempo. Os ossos dizem aos investigadores que nosso marinheiro sobreviveu à cirurgia. Mas por quanto tempo? Algumas semanas ou alguns anos? Para descobrir isso, os investigadores de múmias visitam o médico-chefe, Roger Thompson, o equivalente moderno do cirurgião dos navios que removeu a perna do marinheiro. Bom, essa é a enfermaria média. Se um navio como este for à guerra, então sua sala de cirurgia fica na linha de frente. E aqui é a ala da enfermaria onde colocamos os pacientes. Os investigadores querem que Roger veja os raios-x dos ossos do marinheiro desconhecido e depois compare sua densidade. Quanto menos o membro é usado, menor é a densidade óssea. Então, se o marinheiro sobreviveu apenas algumas semanas, não deve haver quase nenhuma diferença entre os ossos remanescentes das pernas. Mas, se ele viveu anos usando apenas uma perna, deve haver uma diferença entre a perna esquerda e a direita. Roger, trouxemos alguns raios-x de uma amputação feita há 200 anos. É fascinante. Posso dizer que a pobre pessoa teve um ferimento muito traumático ali, não importa o que tenha acontecido. E o que é muito interessante é que ele passou por todas as etapas da perda de osso e ele sobreviveu a ela. É verdade. Quando trabalhamos nesse pedaço de osso aqui, a calosidade cobriu completamente a ponta do osso e ele sobreviveu a isso. Através do uso, a perna esquerda ficou mais forte e densa, e a perna direita não usada ficou mais fraca. Isso diz aos investigadores de múmias que o marinheiro sobreviveu anos depois da amputação. Subiu, mas temos osteoartrite em alguns lugares. Isso não me surpreende, porque depois que você interfere no mecanismo de caminhar, você desequilibra o corpo todo também. Isso é bom, porque significa que o sujeito sobreviveu tempo suficiente para desenvolver esses problemas. Embora nos perguntemos em que condições ele estava. Dispensado dos serviços navais, a vida de nosso marinheiro nunca mais foi a mesma. Estariam essas mudanças marcadas em seus ossos? Eu notei que temos sinais de osteoartrite na junta do ombro. Aqui na escápula, temos do lado direito, mas não temos do lado esquerdo. Isso é interessante. Muito interessante. E eu também analisei... Nós temos que analisar todas as provas. Precisamos analisar os outros ossos. Para ser sincero, os ossos não mentem. Então, mas como eu sei se você não sabe? Se olharmos, trabalhe comigo aqui. Muito bem. Analise comigo. Agora, olhe esta cavidade. Vemos o desenvolvimento de artrite aqui. O canto da cavidade da área da junta do ombro, onde a cabeça do húmero articularia, na verdade. Se olharmos embaixo do húmero, veremos que há formação óssea. Parece que o periósteo do osso está irritado, e o periósteo é o tecido conectivo exterior que estabeleceu um osso extra. Nós não vemos isso no húmero do outro lado. Então, estamos vendo que há algo embaixo do braço aqui. Algo que o irritou. Exatamente. Sabe que existe a possibilidade. Deve ter usado uma muleta. Era exatamente do que eu estava pensando. É algo que pelo menos foi usado por ele durante anos para apoiá-lo, o que causou esse crescimento ósseo aqui. Um apoio extra de osso para suportar o peso do lado direito. Foi muito legal ter visto isso. Nosso homem não tinha uma perna de pau como os piratas dos filmes. Ele usava uma muleta. Isso distorceu seu corpo e lhe causou dores pelo resto da vida. Uma vida que ele passou aqui no Hospital Naval, em Greenwich, o abrigo da Marinha para veteranos honrados. A história do marinheiro desconhecido é extraordinária. E não trata de sua morte, mas de como ele sobreviveu. Seus ossos nos falam de uma vida dura. Dentes perdidos, um nariz quebrado, uma perna amputada. E ele sobreviveu a tudo isso. Sobreviveu a batalhas sangrentas e ao perigo, para depois morrer em terra. Um final pacífico para uma vida violenta, cujas marcas ainda são visíveis 200 anos mais tarde.
Versão brasileira Clone.